É uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, um casamento intimista para no máximo 100 pessoas. Essa é uma condição do momento, condição nas quais as pessoas estão optando. Por quê? Porque elas conseguem dar atenção a todos os convidados, elas conseguem ter uma relação custo-benefício excelente e conseguem, ao mesmo tempo, fazer o casamento dos seus sonhos. E o casamento ainda continua sendo um ritual muito interessante, né? Seja qual religião for, a cerimônia é muito interessante. Bom, e eu trouxe uma super profissional para falar sobre esses mini weddings, que é o nome que se dá para os casamentos de no máximo até 100 convidados. E quem está aqui comigo é a Dani Cris, de Ideias e Eventos. Oi, Dani. Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Bom, eu acho que esses mini weddings, eles vêm crescendo a cada ano, não é isso? Eles se tornaram uma tendência até mundial, né? É uma ideia que surgiu nos Estados Unidos. Há quanto tempo, você sabe? Há muito tempo? Há muito tempo, sempre se casou dessa maneira. Eles até se estranham a forma que comemoramos casamento, como evento de 300, 400 pessoas aqui. E aqui no Brasil o Brasil vem adotando essa ideia por questões financeiras e por você conseguir dar para os seus convidados tudo o que você gostaria com uma verba muito inferior a um casamento de 300, 400 pessoas. Então é um casamento mais intimista, cheio de charme, cheio de bossa, cheio de detalhes. Em geral, você acha que ainda é a mulher que quer fazer a cerimônia do casamento, de um casamento, ou o homem ele também tem interesse por isso? Mas geralmente ele segue sabe, a vontade da mulher. Esse sonho ainda é da mulher? Não, o sonho ainda é da mulher, mas o homem vem ganhando bastante espaço nas escolhas, nas participações. Claro, a decisão final é da mulher, mas eles vêm ganhando bastante desejos, ideias, vêm surgindo, eles vêm participando, principalmente no mini wedding, que o casamento acaba tendo a cara dos noivos, a realidade dos noivos. Então tem um toque do noivo, um toque da noiva, e vai se formando o casal, né, ali. Que nem um mini wedding, né, para ter no máximo 100 convidados. Como é que consegue se fazer esse cálculo? Quantos convites? Porque parece que tem um percentual de convidados, né? Então, sei lá, para 300 convidados, você conta que 20% das pessoas não virão. É mais ou menos assim? Mini wedding funciona diferente, porque como são os amigos mais íntimos, quase que 100% irão. Comparece. Brincamos, são poucos e bons. Então são poucos amigos, mas são os melhores amigos, são os parentes mais próximos. Então praticamente o contingente de convidados é 100% planejado. Bom, Dani, é legal você estar aqui, né? Porque que nem esse fim de semana passado eu já tinha assistido primeiro aquela série inteira de Sex and the City, aí depois o final de semana, no feriado, aqui em São Paulo, aquela chuvinha, aquele frio, aí não sai de casa, fica embaixo da manta, num sábado à noite ou num domingo à noite, passando Sex and the City 1 do cinema, ok, eu assisti. Aí o 2 também. E aí no 2, né, que tem aquela questão do casamento, é no 2. Bom, resumindo, na questão do casamento, que ela vai de toda pompa e circunstância, né, a preocupação do Mr. Big, né, que a casar com ela, ele estava extremamente preocupado, por quê? Com toda aquela pompa e circunstância, né? Ai, não, mas é um evento muito grande, é muita gente. E isso apavorou, tanto é que ele deixou a noiva, né, meio que na igreja.
E aí depois eles fizeram uma cerimônia até pequenininha, bem, mas que deu tudo certo para eles. E aí eu lembrei exatamente mais ou menos o que é o seu trabalho, né? Eu acho que qualquer pessoa, né, por menor que seja o padrão de vida, enfim, se adapta a todos os bolsos, né, esse evento de mini wedding. Porque, é até no máximo 100 pessoas. Mas nada impede, né, de ter um casamento e falar, não, olha, meus convidados são 40 pessoas no máximo. Não, nada impede. Né? E um custo super inferior, e é o que você falou, né? E o mais curioso até do mini wedding, quando a noiva nos procura, normalmente a noiva, né? Ela está pensando num casamento, o noivo está pensando numa recepção, mas casamento é casamento. Então começa um trabalho até de convencimento, às vezes com alguns noivos, porque ele está pensando que é algo pequeno, que é um jantar para os amigos e haverá uma bênção. E acaba acontecendo um casamento. Então a gente acaba realizando o sonho da noiva, adequando ao desejo do noivo, que muitas vezes é segundo casamento, então só uma bênção mesmo. Muitas vezes ele sempre fugiu de casamento, nunca quis um evento grandioso, mas como o desejo da noiva acaba sendo alcançado através do mini wedding, porque há uma bênção, há um altar, há uma recepção em proporções menores, mas não menos caprichado, até o contrário, às vezes muito mais requintado que um casamento para mais de 100 pessoas. A Dani Cris, Ideias e Eventos, gente, ela é a Dani Cris, tá? Então, mas o nome da empresa é Dani Cris, Ideias e Eventos. Nesses 4 anos, os eventos que vocês mais fazem são os mini weddings? Sim, mini weddings. Tá. Em termos de percentual, olha, 70%? 70% em muitos batismos. Até a gente já vem fazendo batismos de bebês que trabalhamos o casamento dos pais. Isso. Pela forma de trabalhar, pela peculiaridade de se pensar nos detalhes, de ser algo intimista e bem caprichado. Agora, com relação, assim como as pessoas estão casando muito, há também um número muito grande de separações, né? Isso, os números, as pesquisas estão aí para a gente ver. Acontece de você fazer muito segundo casamento? Acontece bastante ou é bem pouco, assim? A proporção é bem pequena? Na verdade, a proporção é enorme. Normalmente, os segundos casamentos são casamentos menores. Aquele grande evento para 300 pessoas, na vida de um dos dois já ocorreu. Então, quando eles buscam num segundo relacionamento oficializar, acaba sendo o mini wedding. A grande maioria são os noivos na faixa etária acima de 30 anos, na faixa de 35 a 40 anos, e segundo casamento. Interessante, né? Muito legal. O que acontece que nem... como é que é feito um passo a passo? Quantas pessoas trabalham na sua equipe, por exemplo? Porque a gente sabe, né, que para realizar uma cerimônia é trabalhoso, né? É uma coisa assim que não é fácil. Organizar, procurar um espaço, fazer a decoração desse espaço, comida, bebida, né? Aí antes disso, né, tem tudo aquilo, aquelas reuniões com os casais. O que é mais difícil, assim, nessa questão toda? O que demanda mais tempo? Quanto tempo, o que demanda mais tempo e quanto tempo antes da data de um casamento entra a Dani Cris, Ideias e Eventos, para organizar isso, para deixar isso pronto? Bom, o tempo é muito relativo. Podemos organizar um casamento em 30 dias, dependendo do orçamento disponível, ou em 6 meses, algo mais planejado. Nosso trabalho se inicia quando o casal decide e agenda a data. Agendou a data, eles nos buscam com os seus anseios. Vamos pensar num lugar. Eu quero praia, eu quero campo, eu quero restaurante, eu quero na casa dos meus pais. Decidido o lugar, vamos em busca dos profissionais. Vestido da noiva, buffet, decoração, estilo de música, enfim, todos os detalhes que num casamento grandioso existe no mini wedding também. Só que a gente trabalha de outra forma, a gente vai buscando os detalhes que tenham relação com os noivos, mas as peculiaridades dos noivos. Então, se busca
na montagem de um altar, por exemplo, de um casamento. Eu peço peças que pertencem à família de ambos. Então, um santo padroeiro de um deles, a toalha de renda que pertenceu à avó ou à mãe, se houver, a bandeja de prata, o castiçal, tudo para formar a ambientação, para criar a ambientação do altar. Da mesa de doce, algum doce que remete à sua infância, algum doce que é tradição na sua família. Vamos colocar na sua mesa de doce. Algum bolo, que esse bolo é o bolo da sua infância, você sempre quis um bolo de brigadeiro, com chocolate. Como até no casamento do príncipe. Ele pediu o bolo de chocolate que ele tanto gostava. Então vamos trabalhar um bolo que seja esse bolo que é o que você gosta. Então todos os detalhes são conversados, são discutidos. Isso pode levar um tempo ou não. Existem noivas muito organizadas que numa primeira reunião passamos um questionário e ela já nos traz todas as respostas. Existem noivas que vão lembrando durante o processo. Mas eu lembrei, acho que eu queria aquela plantinha que tinha no jardim, que eu quero aquela flor que tem aquele cheiro. E a gente vai trabalhando a memória até deles. Mas as pessoas, então, vão mudando muito de ideia e de opinião? Vão. E como é que, né, eu acho que a empresa ela é organizada para isso. Quando é que você percebe que aquela pessoa, cada hora que é uma coisa diferente, está mudando? Qual é a posição que você tem? Qual é a postura para a pessoa parar e, se tocar de que, peraí, né? Cada hora eu quero uma coisa, eu estou mudando a todo momento. Como é que se faz isso? Nas reuniões com os noivos eu acabo até me divertindo. Porque, assim, muitas vezes eu inicio a reunião e eu acabo terminando a reunião como telespectadora, porque os noivos começa um debate, tem os anseios do noivo, os anseios da noiva, e existe um budget para aquele casamento. Então, eu deixo eles tentarem negociar entre eles, e no final, eu apresento, dentro do budget, eu apresento as alternativas. Olha, tudo isso é muito lindo, tudo isso seria bacana, só que você tem disposto a gastar com decoração X. Nesse X, as alternativas que eu tenho a lhe apresentar são 3, e são essas, dentro dos seus desejos. E a gente vai acomodando o budget dentro dos anseios e do orçamento. Às vezes a noiva me procura em off. Puxa a sardinha. Queria tanto, convence ele. E a gente vai convencendo, mas sempre satisfazendo o desejo dos dois. Né? Sim. E acontece muito que nem, né? Geralmente os mini weddings, eles não são realizados em capelas, igrejas, né? Enfim, sinagogas. Você já fez algum casamento que a noiva é de uma religião, o noivo de outra? E como é que ficou a questão do altar, da montagem, de um padre, ou enfim, quem realizou essa cerimônia? Acontece, mas esse acordo, quando eles nos procuram, eles já têm algo formado, né? Tá. Algo já decidido. Então, claro, já casamento espírita, casamento... com bênção de uma amiga, que é como uma guru ou amiga espiritual do casal, que sempre aconselhou o casal, foi a pessoa que apresentou, aconselhou, conciliou, e ela vai dar a bênção. Então, várias formas de se concretizar essa bênção, né? Casamento que os pais, o pai da noiva e o pai do noivo, coordenaram o casamento, então eles abençoaram, eles fizeram um discurso. Lindos. A grande maioria de mini weddings não são em capelas, não são em igrejas, são em salões, nas próprias casas, em restaurantes que tenham área ao ar livre, em pousadas no litoral ou em fazendas no campo. Você pode falar de alguma bizarrice assim que teve que... Não seria delicado da minha parte. Mas é divertido, assim, pelo menos. A gente tenta cumprir os anseios dos noivos, mas a gente também tenta imprimir um pouco da nossa personalidade, do meu estilo de trabalho. Então, quando uma grande bizarrice, você fala, talvez não fique tão legal. E sim, até para trazer a pessoa mais para real, né? A gente tentar adequando, claro, algo ou outro sempre acontece, não tem como, não posso contrariar, são os clientes. Você tem, a gente sabe que o número de casamentos cresce
muito anualmente, né? Você tem uma ideia de percentual? Do ano passado para cá, a previsão é de crescer 30%. Mais até, em torno de 60%, vem crescendo. E você até tinha comentado aqui também as separações, mas os brasileiros andam se casando mais e se separando menos. Até porque, assim, um mini wedding é um casamento informal. Grande maioria é uma bênção, não é um registro. Entendi. Em documento. Então acaba que também a separação acontece naturalmente, se acontece, naturalmente não entra como estatística, isso, né? Até para se separar também tem um custo, né? Oficialmente, né? Nossa, e que custo, né? Isso faz com que muita gente até opte por não separar, porque, né, vai... E eu acho bacana a ideia do mini wedding vem se desenvolvendo no Brasil, porque muita gente acaba não se casando porque não tem, não tem valor a dispor para tudo isso. Fala, nossa, eu vou gastar uma fortuna, tudo isso é muito caro. Não, não precisa. Pode ser um casamento bem bacana, você consegue trabalhar bem uma verba e pode realizar o seu sonho, que é se vestir de noiva e casar. Geralmente, já que a gente está falando dos mini weddings que não são realizados né, nesses horários de casamentos, à noite, em igreja, quer dizer, à noite sim, mas então tem os casamentos que acontecem de dia, né, em geral. Na praia, durante o dia, antes do anoitecer, né. Em geral, a noiva, ela ainda usa muito branco, gosta daquele vestido branco, longo, de noiva mesmo. Sim, e o noivo, quando ele vai casar durante o dia, ou na praia, ou no campo, como é que ele se veste? Não é aquele terno preto clássico. Não. O noivo agora é bem informal. Tem noivo casando com tênis, na praia com chinelos de dedo, camisa branca, calça branca, a noiva sempre de branco, mas num modelo mais adequado. É bacana que os noivos adequam o casamento, o mini wedding é legal isso, a personalidade deles. Então ele é mais estilo praia, o casamento dele vai ser na praia, ele vai usar a roupa que ele adequa mais com a característica de noivo. A noiva também, um vestido mais curto, mais com as flores naturais, com a carinha dela, dentro do desejo dela de estar de noiva. Normalmente, a grande maioria são durante o dia. São na praia também, ou pôr do sol, né? Mas a grande maioria é almoço, evento durante o dia. A gente lida com a questão do tempo. A gente tem que pensar em tudo, né? Tem que se precaver, lidar com a questão do tempo. Então, tem épocas do ano que nós temos mais casamentos, épocas que a gente já busca até não assumir esse trabalho, porque sabe que vai ser difícil, porque é ao ar livre, né? No campo, na praia. Não depende. Se eu desejo, eu sempre desejei casar na praia ao pôr do sol. Então não vamos casar em janeiro, não vamos casar em épocas de chuva. Pode não dar certo. Mas aí fica difícil, né, pensar, porque só que aí a empresa, ela tem que se organizar para que, se chover, fique tudo... Aí entra o nosso trabalho. Qual que é o nosso trabalho principal? Os noivos estão aqui para se divertir, o casamento é deles, nenhum problema vai chegar para eles. Então qualquer problema, qualquer questão, qualquer incidente durante o casamento é trazido para a equipe, para nossa equipe vai solucionar. Os noivos jamais saberão, ou saberão dias depois, quando nós vamos contar, e eles vão falar, nossa, que bom, nem percebi. Depois que passou, né? Uma das etapas do nosso trabalho. A gente escolhe, busca tudo o que eles querem, traz as alternativas dentro do budget, do valor que eles têm a dispor. E durante a cerimônia, durante a festa, a gente livra eles de qualquer preocupação, de qualquer decisão quanto a questões que venham ocorrendo durante a festa. Eles ficam, mesmo nos mini weddings, muito nervosos, tanto o noivo quanto a noiva? É uma questão muito, muito curiosa. Porque são mini weddings, na praia, no restaurante, sempre a dúvida é o que vestir, até os convidados. Quando vem confirmar a presença, né, entra em contato para confirmar a presença. Mas o que vestir? Eles costumam perguntar? Costumam. E a gente responde, gente, casamento é casamento.
Para você, é na casa da pessoa ou é no restaurante, pode não ser algo muito requintado, mas para os noivos é o casamento deles, é um momento que eles jamais vão se esquecer, eles vão levar para a vida toda. Então, o casamento é casamento, vamos caprichar. Eu brinco, eu falo, capricha. Capricha pro horário. O único toque, eu acho, né, quando você falar da questão, o casamento é de dia, nada de brilho. Casamento é na praia, sem salto alto. Exato. Mas aí também já entra o nosso trabalho. Já vai ter uma Havaianas para ser distribuída, porque vão chegar convidados com salto, não vão conseguir andar na areia. Então a gente já vai dar sugestões. Casamento é no campo, é no inverno, vão ter mantas para distribuir para os convidados, para conseguirem ficar à vontade após o pôr do sol, se não tiverem precavidos. Então, e esses são os charmes e os detalhes dos mini weddings, porque você consegue oferecer uma manta para todos os seus convidados, são poucos, então você consegue caprichar. Esse é o cuidado. O bacana, o barato de um mini wedding é isso, é um cuidado especial que o convidado se sente presenteado, fala, nossa, que delícia esse casamento, olha o que eles pensaram. Ele se sente à vontade mesmo, ele se sente acolhido. O convidado se sente presenteado, fala, olha que foi muito legal vir nesse casamento, olha que surpresa, olha que graça isso, olha esse detalhe, olha o que a noiva pensou. São os detalhes no carinho com os convidados. E, nossa, gente, olha, isso aqui é tanto assunto que a cabeça chega a ser um turbilhão de ideias, assim. Que eu ia te perguntar, hein? É tanta coisa. Bom, e o pior é que eu não estou no chat, eu não consegui acessar o chat, ver se tem alguém querendo participar, fazer pergunta. Olha, só estamos nos olhando aqui na tela, né? Bom, eu queria saber, geralmente, nesses casamentos que são, né, mais acolhidos, com menor número de pessoas, consequentemente as pessoas têm um acesso muito mais direto com, né, a empresa, que no caso é você que faz. Tem muita gente palpitando, tem muita gente chata que fica na orelha, que... né, eu digo assim, de exigência mesmo, sem ser o noivo ou a noiva, tem muita, porque a gente sabe que tem sempre ou a mãe da noiva, né, ou a irmã, ou não sei quem, que gosta de dar muito palpite. Outro dia eu escutei de uma noiva que ela falou, não, olha, meu vestido, ninguém sabe, vão ver só na hora, porque eu não aceitei a opinião de ninguém. Eu pensei, nossa, né, que coisa, porque geralmente a noiva, eu já entrevistei aqui estilistas, né, estilistas que fazem só noiva, de todos os tipos, e eles falam, não, elas chegam lá ou com amigas, ou com a irmã, ou com a mãe, tem umas que vão até com a sogra, e todas, né, ficam opinando, ai não, põe esse, ai não, mas você fica melhor com aquilo. E aí, de repente, 2 semanas atrás, eu ouvi da boca de uma noiva que vai casar agora em agosto, não, ninguém sabe do meu vestido. Falei, poxa, ai não quis palpite na minha vida, eu decidi. Ainda eu perguntei, mas você já tinha uma ideia do que você queria? Ela falou, pouquinho, mas aí eu fui fuçando, procurando, pesquisando. Não, a gente recebe, sim, a gente recebe telefonemas da mãe, da noiva, da mãe do noivo, olha, não conta pra eles, mas você não acha que dá pra, de repente... a gente, principalmente nos mini weddings, nós trabalhamos à disposição das mesas. E os lugares normalmente são marcados. Isso requer muita manobra. Então eu acho melhor essa pessoa sentar com outra pessoa. Eu sei que a noiva não queria, ou com meu filho o noivo não quer, mas não poderíamos mudar. E a gente tem que ir trabalhando com uma maior educação, mas quem nos contratou, noiva a noiva, a gente não pode omitir nenhuma informação deles. Mas existe muito palpite. Mas a gente não pode omitir do noivo e da noiva, eles nos contratam, a gente acaba de uma forma tentando remediar e trazendo. Durante a festa, no momento, né, da festa, sim, também.
Mas faz parte do ser humano. O ser humano, né, não aguenta. Não aguenta. Quer participar. A gente quer participar, a gente é palpiteiro mesmo. Existem muitas surpresas nos mini weddings, que a noiva quer fazer uma surpresa pro noivo, ou o noivo quer fazer uma surpresa pra noiva. Muita surpresa, algo muito do casal. Isso é muito bacana. Até na nossa primeira reunião a gente já planta essa ideia pra eles, fala, olha, se vocês tiverem alguma surpresa, um pra fazer pro outro, se tiver alguma ideia, mas que não sabe como viabilizar, enfim, a gente pode conversar particularmente. Então acaba acontecendo muita surpresa e é muito bacana isso. A gente ajuda o noivo ou a noiva a trabalhar essa surpresa, alguma coisa que eles querem fazer no dia, no momento da festa, ou uma música, cantar uma música, tocar uma música, algo especial. Dani, que nem você é advogada, né? E há 4 anos tem a empresa, mas de eventos. Mas é assim, antes disso você trabalhou como advogada. O que te fez, sabe, virar a página, né? Porque eu acho legal essas mudanças também. Eu acho que às vezes acontecem uns ciclos na vida da gente que é fundamental virar a página, né? Então aí eu quero saber o que te fez virar a página, né? Da água para o vinho. Pois é. Eu tive um problema de saúde, e esse problema de saúde, meu médico falou, olha, você tem que ser feliz, o que te faz feliz, de verdade. A advocacia te traz resultados financeiros, é a profissão que você escolheu, mas te traz felicidade, você não anda muito estressada, enfim, problemas de saúde que você adquire em razão de tudo isso. Procura pensar o que te faz feliz. Sempre amei festa, sempre amei organizar festa, sempre me envolvi muito com isso. Falei, por que não? E quando eu decidi, amigos, primeiros os que me apoiaram, conhecidos, agora sim, agora a gente vai te contratar. E a coisa veio acontecendo. Mas é assim, você ainda exercia o direito? Exercia. E aí começou a fazer paralelamente esse trabalho. Claro que a gente nunca abandona, né? Até por questões financeiras, né? E eu fui aos poucos abandonando e quando foi se equilibrando financeiramente, eu falei, quer saber, agora sim eu tenho suporte para poder só ir atrás do que me faz feliz. E principalmente a criatividade. Eu sempre tive muita criatividade. O direito acaba tolhindo, né, a sua criatividade. As regras são essas, né, o procedimento é esse. E se eu tentasse usar minha criatividade no direito, eu acabava quebrando um pouco a cara. Então, assim, acho que toda aquela criatividade ficou acumulada durante anos. Eu posso utilizar hoje, utilizo, crio, invento e vem dando super certo. Vem funcionando, as pessoas vêm amando. E o mais interessante, né, é que você tem todo o conhecimento do direito, né, que tem a ver com alguma, né, essas ações judiciais. Então, é claro, ela vai montar um evento, ela já tem um conhecimento muito mais aprofundado do que, peraí, mas se for dessa forma, pode acontecer um problema, né, de abrirem um processo com a empresa, quer dizer, então isso é fundamental para, eu acho que essa sua profissão, né, para fazer com que seu trabalho esteja assim redondinho, né, pelo seu conhecimento também. É muito curioso, porque eu não tenho como. Os noivos me procuram falar, a gente quer fazer num restaurante tal, nosso casamento. A gente, inclusive, já foi lá e já contratou. Minha primeira pergunta é, vocês fizeram um contrato? Posso dar uma olhada no contrato? Não tem como, né? É intrínseco. Assim, eu deixei de exercer, mas eu continuo sendo. Então, com os meus fornecedores, coitados, contrato. Com os prestadores, contrato. Existe a responsabilidade civil. Eu redijo contrato para os meus clientes, porque eu acho que tem que existir tudo isso. Então, tem que olha, mão na roda. E ainda acabo brincando com os meus clientes, eu falo, bom, a gente casa, a gente separa. Se não der certo, também pode me procurar. Em geral, tem os contratos. A gente sabe que hoje em dia, eu não sei, a sua área de direito qual é? Eu trabalho família. Sim. Então, direito do consumidor também. Então eu aprendi muito com isso, como advogada. Esse mercado era muito informal. Agora vem até pela questão de danos morais. Exato, Os fornecedores, os prestadores, todo mundo vem se resguardando também. Mas esse mercado era muito informal. No começo,
eu até sofria um pouco, eu falava assim, mas temos um documento? Não, tá tudo certo, você me mandou e-mail, deu ok. Falar, calma, gente, vamos pelo menos um contrato. E-mail é prova, mas vamos um contrato, né? Então você sempre faz um contrato com sempre todos. Um contrato com todos, mas o mercado também vem se formalizando. Como eu disse, os prestadores também, eles querem se resguardar, porque como existe um mau prestador, existe um mau cliente também, né, que acaba querendo se utilizar ou se lucrar de alguma maneira disso, né. Então o mercado vem mudando um pouco essa postura, assim, mas ainda existe uma informalidade que no começo me espantava, até por eu vir de uma área tão formal, né, tão quadradinha. Então, aí você estava falando que geralmente, né, nos mini weddings, eles já moram juntos, fazem uma cerimônia, mas não tem, né, aquela coisa de, né, contratos assinados. A gente sabe que hoje em dia, né, existe uma coisa nova que se chama, sei lá, os alpinistas sociais, por exemplo, né? Então, de repente, são questões que vão mudando muito com o passar dos anos. Eu lembro que na época, sei lá, que nossos pais, avós casavam, era totalmente casamento por amor, de repente as duas famílias os dois não tinham nada, mas eles começaram uma vida juntos, né? Hoje em dia tá tudo um pouco misturado. Então, que nem nesse caso, a pessoa vai morar junto, mas eu sei que existe, eu desconheço um pouco, mas é assim, existe uma lei que diz que se a pessoa morar 5 anos junto, mesmo que eles não tenham papel assinado... União estável. É união estável. União estável. Como eles não têm papel assinado, como é que fica? Vamos supor, o cara tem patrimônios, ela não tinha nada, aí eles decidem separar depois de união estável. Como eles não tinham nenhum contrato, como é que fica? Não, hoje em Tudo dia, que era dele ficou metade para cada um? Não, hoje em dia, se uma das partes tem algum patrimônio, ou enfim, tem mais posses, se faz um pacto antinupcial e se casa com separação total de bens. Para se prevenir de uma união estável, você ter que dividir seus bens, né? Então hoje é comum isso. É comum, é um pacto antinupcial. Esse é um contrato. Uma união estável, um casal que se une só por uma união estável, daqui 5 anos, se resolver se separar, vai haver litígio. Se não houver um acordo, vai haver litígio. Um casal que assina um pacto antinupcial, deixando claro que é meu, que é seu, a gente vai casar e continua sendo meu, que é seu, é seu. Casa com separação, assina-se o pacto antinupcial, casa-se com separação total de bens, daqui 5, 10 anos, que é seu, que é meu, não tem discussão. Então, essa separação total de bens, ela já está incluída no pacto antinupcial. Tá. Já fica claro. Já fica claro, sim. Certo. Porque uma coisa, né, você começar uma vida a dois desde o início, não sei, né, hoje em dia é tudo muito difícil, né, porque as relações se baseiam algumas vezes também por várias questões, né, não só aquela questão de, ele é o homem da minha vida, ela é a mulher da minha vida, né, hoje, mais do que nunca, a gente pode falar que existem outras questões envolvendo uma relação a dois. É claro que, naturalmente, é o amor, né, é o se completar, é o se gostar. Mas, por isso que eu te perguntei... Hoje em dia se casa aos 35 anos, a faixa etária. Então, as pessoas já estão esclarecidas, escoladas, muitos são segundo casamento, já tiveram que lidar com uma separação, já aprenderam como funciona, o quanto é doloroso tudo isso. Então já funciona, todo mundo já está preparado, já funciona diferente um casamento. Até, como eu te disse, a grande maioria dos mini weddings são bênçãos. São formalizações de uma relação, de uma união, não necessariamente um casamento, até porque um casamento dentro da igreja civil tem que acontecer na igreja, fora da igreja a igreja não aceita, né? Então tem que acontecer na igreja, então são bênçãos, são uma forma de tornar oficial mesmo o relacionamento. E a faixa etária, até por isso que a gente vem percebendo, na faixa de 35 anos pra frente, dos mini weddings. E não necessariamente também só como segundo casamento, né, Dani? Não. As pessoas estão, né, deixando em primeiro lugar o que é prioridade na vida delas, a questão
da realização pessoal e profissional, né? Então, consequentemente, quando elas estiverem mais maduras, que é acima dos 30 anos, é que muitas vezes se dá esse casamento. Muitos moram né? juntos, não têm filhos e querem ter filhos, então vamos oficializar nossa união para podermos engravidar, termos um filho. Então, muitos casos também. Que primeiro buscaram conquistar a realização profissional, comprar o seu imóvel, enfim. E acaba o mini wedding vindo depois, mas não abandonando o desejo de se casar, né? De comemorar, oficializar. Eu acho muito legal isso, sabe? Eu acho que, né... Nosso desejo agora é começar um trabalho de festas de 10 anos de casado, porque a moda agora temos muitas festas de 40 anos, né? Porque a moda agora é se comemorar os 40 anos em grande estilo. Qual é a boda de 40? Você sabe? Não, aniversário de 40 anos. Aniversário de 40 anos. Porque 40 anos agora se pressupõe que você está no auge da sua carreira profissional, então você está no auge da sua produção, você está bombando, né? Vamos dizer. Então, são grandes festas que vêm ocorrendo. E a nossa ideia agora são as festas de 10 anos de casado. Uma comemoração com uma cara mais especial, algum detalhe, alguma coisa que lembre o casamento, mas vamos comemorar os 10 anos de casado. A gente começou esse trabalho e é bem bacana também. Agora, com relação a bodas de prata, rola? Mais ou menos, porque bodas de prata é algo na igreja, né? Acaba sendo uma festa muito família, muito fechada. Já fiz, mas não funciona. Será que essas bodas são só para católicos? Bodas de prata, de ouro, é só católico? As outras religiões não têm isso, será? Não, né? Eu estou falando aqui uma questão que eu também não tenho muita certeza, mas... Também não procurei me informar. Mas acredito que não. Mas eu acho, né, que deve ser mesmo da Igreja Católica bodas de prata, bodas de ouro. E bodas de prata, então, cada vez acontece menos, né? Menos, né? Até porque as pessoas casam aos 35 ou 40. Não, e as separações, o número de separações aumentou consideravelmente muito, né, de anos para cá. Sim. E as pessoas não chegam aos 25 anos de casada, por exemplo, né? Mas mais difícil. Comemorar, então, né? Pois é. Comemora aos 10, porque 10 já é uma vitória, né? Agora, 40 anos eu acho bacana comemorar um aniversário de 40 anos. Porque passou disso também abafa, né? E a gente Melhor que deixa pra lá. E o bacana é que a gente vem fazendo nas comemorações de 40 anos. Qual era a banda? Porque 40 anos hoje, quem viveu a fase dos anos 80, que foi uma fase musical muito marcante. Então, qual era a banda que você curtia? Vamos resgatar essa banda? Vamos contratar para sua festa de 40 anos? Vamos fazer uma festa nesse ritmo, nesse som? Porque os anos 80 também vem sendo resgatado, né? Que é o New Wave, então né? Vocês fazem bastante 40 anos? Então vem funcionando muito. E o que eles pedem de música, geralmente, assim, de banda, Olha, que por eles exemplo, gostam? Fizemos uma festa de 40 anos no ano passado e a banda Rádio Táxi tocou. Foi um sucesso, já tenho pedidos, já temos orçamentos trabalhando com essa banda. Sim. Porque é uma banda que toca todos os hits. Não tem quem não os conheça. A festa acaba super animada. E o que eu falo? Vocês contratam? Contratamos. E quem tem 40 anos? É o Maurício, eu conheço o Maurício Gasperini. Então, quem tá com 40 anos tá no seu auge financeiro até, né? Hoje em dia, sim. Vamos comemorar, né? Eu acho que quem tá com 40 anos já chegou numa posição assim, mais confortável financeiramente, né? Porque depois disso, para se conquistar muita coisa, é mais difícil, né? Porque eu acho que a vida, ela oscila. Aí chega os 40, você tá no auge, você vai planejar agora seu futuro. Mas no 40 é quando você tá disposto, você tem saúde, você tá afim, né? Bacana, é muito legal. E ainda tá jovem, né, Dani? E ainda tá jovem, com disposição, né? Quer dizer... Pode aproveitar. E aí, pode aproveitar e... É bem bacana também trabalhar a festa de 40 anos. E, em geral, que nem nos casamentos, no mini weddings, que tipo de música os noivos curtem, assim? Como o mini wedding é muito a cara dos noivos, acaba variando muito. Já fizemos casamento com um conjunto de chorinho,
Já fizemos Nossa, chorinho é casamento. tudo, né? Então, a cara dos muito noivos, legal. foi uma graça o casamento. Casamento só com sax. Casamento só com voz e violão. Então, é muito a carinha dos noivos. Então, nunca um casamento acaba sendo igual. É muito legal trabalhar o mini wedding. Nunca um é igual ao outro. Sempre mudam todos os detalhes pra sair a cara do casal. O casamento tá impresso ali. Se entrar na festa e falar assim, nossa, tinha que ser o casamento dela. Olha, a cara dela. Identifica, né, a pessoa, o ambiente, a ambientação, tudo, né? ao tipo de música, ao tipo de bebida. Fiz um casamento de um casal que ele era mineiro. E a noiva falou assim, eu queria fazer num restaurante mineiro. Que tenha tudo a ver com a família do Ale. Vamos trabalhar isso, vamos trabalhar isso. Ficou uma graça, ficou a cara deles. Que legal, né? Então, Bom, eu queria mostrar o blog da Dani Cris, Ideias e Eventos. Será que dá pra gente pôr para mostrar? E aí a Dani vai fazendo um comentário em cima. Oi? Olha lá. Dani Cris, Ideias e Eventos. Dani, quantas pessoas trabalham para fazer com que tudo aconteça? Olha, é enxuto? A estrutura é enxuta. Sou eu, tenho 2 assistentes, tenho o responsável pelo frete, tenho o fornecedor das flores, tem a doceira, tem o buffet, tem alguns parceiros, trabalhamos em parcerias, né? DJs parceiros, para cada tipo de evento, né? Doceira, boleira, DJ, buffet. No blog, olha lá, aí... Esse é o mini, esse nem tanto mini, porque esse casamento foi para 110 pessoas, mas esse casamento foi no Mani, foi super charmoso. Ai, que barato. O noivo era oriental, tanto que tem os tissurus ali, aquelas aves orientais feitas de origami, nos bem casado. Esse é o casamento mesmo. Começou durante o dia, lá, a toalha de renda na verdade a toalha de renda era a colcha de crochê da bisavó da noiva, que a gente usou como a toalha de renda do altar. Foi uma monge budista que realizou esse casamento. Que bacana. Então é o que eu te digo, cada casamento tem a sua carinha, né? Tem outras fotos de outros casamentos? Eu queria ir mostrando assim na sequência. Nós discutimos até assim, eles queriam as toalhas. Esse é um outro, à noite. Esse casamento, a noiva ela queria muito roxo e lilás. E era num restaurante que nos fundos do restaurante existiam 2 jabuticabeiras e ela queria aproveitar ao máximo. Tanto que a mesa do bolo tá montada ali em frente a uma jabuticabeira. Esse foi para quantas pessoas? Esse foi para 120 pessoas, também não foi tão mínimo. Mas o cardápio foi super bem pensado, os vinhos escolhidos a dedo por eles. Esse é o casamento que comentamos que um casal que se conheceu pela internet. Que legal. Eles são aficionados por viagem e fotos, então a decoração era baseada em fotos. Nas jabuticabeiras tinham mais de 200 fotos das viagens deles. Que legal. E não tem foto de noivos aí? Não, porque a gente vai trabalhar com a imagem deles, né? Eu acho que tem uma, mas que os noivos estão de costas também. Foi um casamento durante um dia, uma foto bem bonita. Casamento também durante o dia, segundo casamento. Esse foi casamento num flat. Esse casamento foi super bacana. A noiva, na hora do casamento, informou que estava grávida. Eles já moravam juntos fazia muito tempo. Então ela fez uma surpresa para todos os convidados, até para os familiares dela. Sim. Então foi lindo. Que bacana. Esse é o mesmo? Esse é esse do flat. Do flat. Tá. De praia tem... De praia eu não tenho nenhuma, não. A gente não tem nenhuma foto. Então, mas teve um casamento na praia que o noivo era surfista, então a gente montou o altar com uma prancha de surf. Que legal. Os tocheiros, a carinha dele. O noivo tava descalço, de bermuda, a noiva tava descalço. Foi super bacana. A cara deles, como eles gostariam que fosse, como o dia a dia dele, o dia a dia não, mas como o estilo de vida dele, né? Dentro do estilo de vida dele. Eu acho que é legal isso, Olha, né? esse casamento durante o dia também num restaurante. Olha essa dos Esse noivos. também, esse já era um pastor.
Um casamento evangélico, poderíamos Casamento dizer. evangélico. Casamento evangélico. Muito legal. E assim, como é que funciona a sua rotina de trabalho? Todos os dias? Você tem, né, uma filha de Eu tenho uma 7 filha, anos. Como é que você concilia, né? Porque geralmente os casamentos, os eventos acontecem nos finais de semana. Aos finais de É claro semana. que eles querem a sua presença, né? Porque tá todo mundo tão tenso, aí sabendo que você tá lá, parece que dá uma segurança, né? De que, opa, se houver algum problema, ela tá aqui para me ajudar. Como é que você resolve essa questão dos finais de semana com a sua filha, que precisa ainda muito da sua presença? Pois é, mas a gente vai driblando. Na verdade, quando eu tenho um trabalho intenso nos finais de semana, eu tenho o início da semana tá disponível para ela, não trabalhar. E mesmo o trabalho sendo durante o final de semana, a não ser quando é fora de São Paulo, eu tenho que estar o final de semana inteiro fora, mas sendo dentro de São Paulo, eu consigo dar atenção para ela. A mamãe vai trabalhar, a mamãe trabalha, né? Muitas mamães trabalham, a mamãe vai trabalhar, a mamãe volta mais tarde. Fica um período fora e a gente compensa de outra maneira, né? Não, até porque 7 anos, né, Dani, é uma idade que já entende e compreende bem, né? Diferente de 2, 3, que realmente precisa da sua presença. E assim, ali. é tão curioso pra mim, porque todo mundo fala, nossa, mas como você aguenta? Você não tá cansada? Eu gosto tanto que eu me divirto. Eu acho que eu vou como convidada até da festa, eu vou vibrando. Eu faço com tanto prazer que eu tenho muito cansaço físico, claro, natural, que se eu trabalhar final de semana, ou trabalhar horas, ou emendar semana. Mas eu não me canso do trabalho. Eu curto entregar uma festa pronta e ver o sorriso dos noivos e eles vindo nos agradecer e falar, tá lindo, amei, tá cara, do jeito que eu pedi, como eu sonhei. Pronto, né? Acabou o cansaço, missão cumprida, tô realizada. Coisa que, como advogada, eu brinco. Ninguém me procurava por uma festa, só me procurava com problemas. Só pepino, né? Só pepino. Agora as pessoas me procuram para uma festa. Eu falo, nossa, maravilha. Nossa, então, né? Então, eu me sinto muito mais recompensada com o trabalho. É curioso, né? Nossa, mas que bacana, né? Conseguir né, ter tido essa visão, né? Coragem mudar também, essa né? coragem, né? De mudar completamente, né? E conseguir encontrar realmente uma coisa que você fala, não, isso eu amo fazer, porque não há preço que paga, né? Não, e ainda não há preço que foi pague antes do Steve essa Jobs. realização. Do Steve Jobs orientar, corra atrás do seu sonho. Foi Isso, antes, falou, ok, que ele confirmou, né? Corra atrás do seu sonho, independente da sua idade, independente do que você faz ou da sua segurança, vá atrás. Claro, eu tenho o respaldo do meu marido, né? Eu tenho uma força por tudo isso por trás que ajuda com a minha filha, mas vem funcionando tão bem, vem fluindo tão bem, que eu falo, é um prazer, eu nem me canso tanto, não. Não, e Dani, você falou uma verdade, corra atrás dos seus sonhos, ou seja, né, é ir à luta, né, por quê? Porque aí a gente, né, ouve, é engraçado que essa questão de, né, não, eu tenho um sonho, enquanto eu viver eu quero sonhar, né, mas é uma faca de 2 gumes essa questão, né? Porque muita gente acha que, né, sonhar é como se eu estivesse relaxado e minha cabeça transportasse. Porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Não. Para o sonho se realizar é luta, é trabalho árduo. Muitas vezes eu tô né? lá, na preparação de um casamento, eu arregaço as mangas, falo, vamos lá, vamos carregar, vamos levar, vamos montar, vamos... E aí, às vezes eu sento pra conversar com o fornecedor, ou às vezes eu tô dando uma dura num fornecedor e falo, olha, eu sei o que eu tô falando, não sou nenhuma ignorante, eu sou advogada, doutora, mas por que a doutora tá trabalhando com isso, sabe? Existe aquela... Falo, por quê? Qual o problema? Não vejo nenhum problema, é um trabalho como qualquer outro, me dá muito mais prazer e satisfação. Não, e outra, né, Dani, não é porque você... Acho que acaba não tendo muita coragem, né, de falar, poxa, mas eu vou largar minha zona de conforto. Exatamente, né, exatamente, mas aí, né, acaba que adoece, né, começa a ter um monte de comprometimento de saúde, o dinheiro tá lá, tá ganhando bem, muitas frustrações, Mas por quê? Porque não quis sair da zona de conforto, né?
Porque para isso você vai correr risco, né? Muito. Mas espera aí, quando você é maduro também, você sabe que são meio que riscos calculados, né? Então você sabe aonde vai para. E o mais interessante é que você começou nesse negócio e sua filha era pequena, bem no período que ela exigia muito a sua presença e tudo, né? Mas e aí você tinha mãe ou sogra, alguém presente? Sim. E hoje ela brinca, ela fala que ela vai ser fazedora de festas. Quando eu crescer, acho que eu vou ser fazedora de festas, igual a minha mãe. Porque eu acho que por um lado, né, ela tá vendo, né, o filho vê a realização, a felicidade, né? Gratificante, não é aquele pai que chega em casa estressado, só reclamando, não, aquela pessoa Não, é muito gratificante. Esse é um exemplo bom. Que nem, por exemplo, quando o casamento é ao ar livre, a noiva vai entrar, geralmente a noiva entra ainda acompanhada, o noivo espera naquela... É o ritual. É o ritual. Esse ritual acontece como sempre. Como eu disse, muito no começo, assim, a gente quer uma cerimônia, mas não um casamento, a gente já quer formalizar. É a noiva e o noivo vão se envolvendo no assunto. Muitos noivos brincam, falam assim, nossa... Quando eu sentei aqui era um jantar, agora eu já tô entrando de noivo, já vai ter marcha nupcial, porque vai se envolvendo. Eles vão se envolvendo no assunto, a noiva vai enxergando aquilo, vai vendo o sonho dela sendo realizado. Tem como a gente trabalhar, como eu digo, não precisa ser uma igreja lotada. Não, mas pode ter uma marcha nupcial? Pode ser. Em geral, as noivas ainda querem a marcha nupcial. Mas pode ser outra música? Pode ser outra música. Mas você quer entrar? Quero. Você quer entrar com seu pai? Quero. Tem daminha? Ah, tem. Sabe? Você vai despertando o interesse. Os noivos, muitas vezes, paraquedas também, né? E a noiva vai levando. Quando eles se veem, eles estão lá no altar esperando a noiva. E no final todo mundo se diverte, eles acabam gostando. Eles têm muito receio, eu acho, mas eles acabam gostando. Então, mas a gente vai casar na minha casa, a gente vai casar num salão de festas do meu condomínio. Ok. Eu brinco quando eu falo, parece que isso dá um pouco mais segurança. Eu brinco quando eu falo, fica tranquilo, vai ter altar, vai ter o caminho para você entrar. Vai ter, abre as cortinas, fica tranquilo que a gente dá um jeito. Bom, deixa eu ver aqui como é que nós estamos de horário. Jornal Interativo agora? Então, Dani, olha, passou rapidinho, né, o nosso bate-papo aqui. Bom, você quer passar algum site? Então, tem o meu blog, Pode a gente falar. trabalha, que é Dani Cris, ideias e eventos, @blogspot.com. Tem meu telefone para contato, 78705839. Fala um pouquinho mais devagar, é 11 São Paulo. 11 São Paulo, 78705839. Estou à disposição para responder qualquer dúvida, esclarecimento, qualquer pergunta. Só entrar em contato através do blog. Bom, é isso aí. Eu adorei falar sobre ideias e eventos, né, Dani Cris? Muito legal o seu trabalho, muito sucesso aí. Obrigada. Que isso perpetue enquanto te fizer feliz, né, Dani? Mas é legal que sempre tem coisas novas e, né, que a coisa nunca é, né, fechada, né? Não. Sempre... E principalmente no meu trabalho é que eu falo, deixa a imaginação fluir, vamos realizar o seu sonho como você quer, deixa a imaginação fluir que a gente concretiza isso. É isso aí. Bom, o Almanac Fashion, muito obrigada então pela presença novamente. O Almanac Fashion fica por aqui. Eu volto na próxima quinta, às 17 horas, aqui no AltV. Obrigada e até lá.